Olá, e aí, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui o racional de forma muito rápida da avaliação do risco psicossocial para a utilização, né, do COPSOC. Então, o que que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma pesquisa de qualidade de vida. Essa pesquisa ela está com a versão simplificada, né, com 41 questões. Então, ela é completamente editável, né? Então, com notas de 1 a 5, conforme determina o método. Aí nesse caso aqui, quando a gente for entrar, se a gente for em respostas, né, e ver app na planilha, ele já vai vir aqui com o dashboard, né, já pronto, tá? Aqui nesse caso está vinculado com esse exemplo. Então o exemplo eu fui lançando aqui, né, algumas notas só para a gente exemplificar. Então a gente tem todas as perguntas aqui que a gente fez, as notas vão vir abaixo, né? Depois ele tem aqui são algumas colunas para fazer a conversão dos pontos, né, das médias de conversão. É interessante notar que tem algumas fórmulas que elas são inversas, né, então são algumas coisas que o funcionário responde de forma positiva. E aqui, nesse caso, eles estão as negativas num roxo mais escuro e as positivas aqui com um roxo mais clarinho. Então eu faço a conversão já na célula aqui. E depois lá no final nós vamos ter as médias das dimensões, né? Então ele vem, conforme vai mudando as médias aqui, ele vai mudando a cor, né? E vai escrevendo aqui o que, que é. De acordo com o quê? De acordo com o mapa farol, que eu já tinha indicado, né? Que a gente indica no método lá. Então até de 0 a 33 ele vai ficar verdinho, de 34 a 66 amarelo, de 67 a 100 ele fica vermelho. Então tá dessa forma aqui, né? Aqui no risco psicossocial ele vai cravar lá 3 situações, né? De crítico acima de 66, de atenção acima de 33 e abaixo de 33 ele vai marcar então que está baixo, né? Aqui para avaliação geral, né, da empresa, a gente teria uma média, né? Então poderia ser feita a questão de preenchimento por setor, poderia ser aplicado um filtro aqui para ver a média do setor, né? E aqui eu recomendaria que você fizesse escondesse, né, aqui as células das questões para você ficar só com o resultado em tela, não ter que ficar indo e voltando, né? Então se eu vier no Google aqui, eu venho aqui e coloco para ocultar, tá vendo? Aí ele vai ocultar, então eu tenho lá na minha tela principal já na hora que eu abro o setor da pessoa, né? Qual que é ali o nome, né? As médias, né? Para as questões, os riscos para cada situação e aí depois o risco psicossocial individual para cada um deles e depois de atenção. Eu preferi fazer assim porque é interessante aqui que a gente tem as notas, né, individuais para cada pessoa, né, que fizer o preenchimento do estudo e a gente consegue ver as dimensões de cada uma delas, aonde que está pior, né? Então, se eu tivesse que tomar alguma ação, ela seria tomada nesse sentido aqui, onde eu encontro as situações vermelhas primeiro, né? E assim por diante, tá? Assim como tratar, na hora que você tratar individualmente aqui, provavelmente esse resultado final aqui ele vai se alterar, né? Uma outra coisa que eu inseri aqui é um dashboard então com um mapa de calor, né? Então, de acordo com as áreas lá, ele pinta as áreas que estão acima de 63, né, 66 de vermelhinho, as outras de amarelo, e as que tiverem verdinhos lá, ele vai, abaixo de 33, ele vai deixar verdinho aqui. Então a gente tem um mapa de calor para também tentar entender quais são ali as exigências, né, que a gente tem piores, né, em cada setor, certo? Aqui eu deixei um comparativo para cada indivíduo de acordo com a média, né? Então eu posso filtrar por nome aqui. Se eu filtrasse por nome, ele vai fazer as alterações, né? Então, de acordo com a pessoa que eu for escolhendo, ele vai fazer a comparação, né? Então, eu tenho aqui, ó, o indivíduo selecionado é o azul mais claro e eu tenho aqui o indivíduo média geral. Então, eu consigo ver o indivíduo de acordo com a média geral como é que ele está, assim como uma média do setor por zona de risco, né?
Então, ao selecionar o setor aqui, vou dar um delete aqui para sumir o Antônio Jobim aqui. Se eu selecionar o setor aqui, por exemplo, HSE, ele vai ter uma mudança aqui nessa, tá vendo? Nesse setor aqui. Aqui eu tenho as médias, né? Então, o azulzinho mais escuro é a média do setor. E eu vou ter uma zona lá, então, vermelha, zona amarela e zona verde, que é onde ele vai estar mapeado aqui, pra gente já conseguir também identificar de forma visual aonde que esse setor mais se encontra, né? Então aqui a gente consegue identificar que ele está nessa faixa mais amarela aqui, né? Da média, por setor de zona de risco, certo? Então essa foi a minha adaptação aqui ao método, né? O que eu fiz também foi desenvolver um e-book, né? Com assim, o racional por trás dos cálculos, por que usa a escala de Likert, depois faz a conversão, né? Para a questão das pontuações. Eu coloquei aqui também a questão, né, explicativa do porquê tem perguntas lá que são positivas e negativas, então como é que é feito esse cálculo, essa conversão, né? O racional todo por trás da análise eu explico aqui. Faço uma avaliação individual das dimensões, né? Então por que eu fiz uma avaliação individual das dimensões está explicado aqui. Como é que eu fiz essa avaliação, né? Essa média. Depois eu faço lá a pontuação geral, né? E o risco psicossocial. Eu explico aqui como é que eu pensei. Explico aqui que a questão do diagnóstico por grupo, né? Então quando a gente vai lá no índice, a gente tem lá o índice geral, né? Do grupo, certo? E se eu filtrasse por setor, provavelmente ele iria, né? Na hora que eu inserir o setor aqui, ele vai fazer a alteração aqui, fazer o cálculo só daquele setor, que é o que a gente basicamente está tentando fazer a avaliação, né? Por setor. Então é isso que eu explico aqui, que ela tem que ser uma situação consolidada e não uma situação individual, né? Aí, como ler os dados da versão da gestão visual, eu explico aqui como é que eu fiz os mapas de calor, né? E o gráfico horizontal de barras. Coloquei aqui um estudo explicando como é que é o racional por trás do cálculo, então como se fosse um caso prático com 4 questões, né? No nosso caso tem 41, e esse caso prático aqui tem 4 para explicar o racional por trás. Faço uma finalização, coloquei aqui um passo a passo, né? Do que eu acho importante das análises, né? Então, escolher as dimensões que vai ser aplicadas, sensibilizar os trabalhadores, aplicação do questionário, análise de interpretação devolutiva, né, com os clientes aí, os responsáveis pelas decisões, e elaboração e execução das ações. E coloquei aí um indicativo aí das versões do COPS, do COPSOC que a gente está usando, tá? Então, basicamente é isso a solução. Ela é completamente editável, né? Então qualquer situação que você queira mexer aqui, você consegue. Todas as fórmulas estão abertas, né? Então a gente consegue visualizar as fórmulas aqui. Não tem nada escondido na planilha, né? Do cálculo. Assim como na questão dos gráficos também não tem nada, tá? Então completamente editável aí, para que você consiga trabalhar da melhor maneira possível e consiga adaptar isso aqui do jeito que você achar melhor. Beleza? Valeu, obrigado, viu?